Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para uma aula do Imersos, uma aula abençoada por Deus. Eu creio que Deus já tem feito grandes coisas no nosso meio, tem nos ensinado muito, temos participado de momentos com o Senhor que são indescritíveis. E eu creio que hoje não será diferente. Nós vamos estar hoje falando sobre a Torre de Babel. É um momento muito importante da história da humanidade. Quando nós falamos sobre a história da humanidade, nós sabemos que em muitas situações da Bíblia, tem algumas pessoas que chegam até a acreditar que não seriam exatamente como aconteceu, mas os próprios arqueólogos, achados arqueológicos e cientistas e pessoas de renome começaram a entender que muitos dos relatos da palavra de Deus são fatos. Acharam pedaços da arca no Monte Arará, acharam vestígios do que eu vou falar da Torre de Babel, e várias situações que a Bíblia fala, e eu posso até citar um livro para vocês muito bom, que é um livro arqueológico que fala assim, e a Bíblia tinha razão. São todos os achados durante a história da humanidade em que eles encontraram vestígios e provas mesmo de que a Bíblia tinha razão e de que os relatos, os fatos se passaram. Tem alguns outros, como a própria vida de Jesus, além de momentos arqueológicos, de mulheres que viveram naquele momento e deixaram também alguns vestígios de coisas que elas usaram e que descrevem na Bíblia. Tem também a questão da tradição oral. A tradição oral, principalmente dos judeus, ela é muito forte e muito precisa. Ela é até mais precisa do que a escrita, porque eles tinham muito zelo em não... vamos dizer, em passar exatamente o que tinha que ser passado para os seus filhos. Então nós sabemos que, vamos dizer, com a prova de 3 ou mais testemunhas, já um fato é comprovado como verídico. Isso é pela lei, isso é algo que não é em questão somente da Bíblia, mas pela lei. Ela é comprovado como um fato se tiver 3 testemunhas que falarem a mesma história exatamente, porque não tem como 3 testemunhas contarem a mesma história. E nós sabemos que a Bíblia relata de muitas testemunhas, além dos 12, né, que viveram com Jesus ali, os que escreveram os 4 evangelhos, as testemunhas que Jesus apareceu, né, depois da morte dele para aquelas testemunhas por tantos dias. Nós notamos que, na realidade, esses fatos, esses momentos, nós sabemos que são muitas coisas, são fatos mesmo, coisas que aconteceram e eu louvo a Deus por Deus ser tão maravilhoso que nós cristãos, quando nos convertemos de verdade, não precisamos de fatos. Nós cremos e entendemos porque o Espírito testifica em nós, ele vem dentro de nós com uma certeza, algo que é inexplicável. Não dá para explicar com palavras, mas é uma certeza e que não é algo assim que você, eu acho que ou eu tenho certeza que é sem ter exatamente. Não, você tem mesmo a certeza. Então nós não precisamos desses fatos, mas Deus foi tão maravilhoso que algumas pessoas que precisavam, ele fez até isso. Ele deixou pistas, vestígios de que realmente tudo aconteceu, assim como a vinda de Cristo, sabemos que ele esteve aqui mesmo e que tudo que está relatado na Bíblia realmente ali aconteceu. E ele morreu por nós, e aí é pela fé, né, dele ter ressuscitado, porque também entendemos que quando isso aconteceu, alguns judeus pagaram para aqueles guardas para eles mentirem e dizerem que na realidade o corpo de Jesus foi morto, para eles não dizerem que um anjo realmente desceu do céu, afastou a pedra e eles caíram desmaiados de medo, né? E é uma coisa bem óbvia para ter acontecido, né? Mas ao mesmo tempo eles tiveram que mentir porque senão eles seriam penalizados, né, por causa disso. Então eu louvo a Deus porque nós vamos falar sobre algo assim que eu creio que, além de estar na palavra, é exatamente como aconteceu, né? E justamente se encontra em Gênesis 11, no versículo 1 mesmo, de Gênesis. Nós vamos ler essa parte aqui de Gênesis para que a gente possa entender melhor, né? Então, diz assim o versículo 1. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali, e disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra.
Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda a língua um do outro. E assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então, gente, essa parte aqui, o Senhor está falando sobre um momento muito particular, específico da história da humanidade. Tem muitos estudos e muitas coisas que falam sobre por que cada país tem línguas diferentes, ou regiões têm línguas diferentes, por que as pessoas num lado do planeta é diferente uma da outra. E por que muitas vezes as pessoas não só não falam a mesma língua, mas têm costumes diferentes. Elas são pessoas muito diferentes de regiões para regiões. Às vezes em país continente como o Brasil já acontece isso. Você pega o Nordeste, é muito diferente do Sul e até do Sudeste e da região Norte. São pessoas que vivem e até dialetos tem alguns que a gente não entende. Se você for lá conversar, algumas palavras nós não vamos entender mesmo falando a mesma língua. Por que isso, né? E aí Deus explica aqui o porquê disso aconteceu, né? Houve um momento em que Deus percebeu que o que eles estavam construindo não agradou ao Senhor. E por que não agradou? A intenção do coração. Toda a questão está na intenção do coração. A intenção do coração desses homens, quando começaram a construir essa torre, não era uma intenção muito boa. Era a intenção de exaltar não a Deus, mas exaltar a si mesmos. A intenção, como eles mesmos falaram, era de não ser espalhados pela terra, sim, mas no fundo do coração, a principal intenção deles era uma exaltação a si mesmos. E Deus não poderia deixar isso acontecer porque eles iam começar uma história da própria humanidade de uma maneira errada, né? De uma maneira que Deus não se agradaria, já não se agradou em relação ao homem como ele estava ali na época do dilúvio. E aí depois do dilúvio, olha que coisa tremenda isso, né? Houve um momento em que os homens começaram a crescer sobre toda a terra, né? A descendência, né? Sem Cã e Jafé, a descendência de Noé já foi se multiplicando e se espalhando pela terra, que chegaram um momento e falaram, peraí, nós vamos fazer algo para a gente perceber que independente das guerras que tenham, do que aconteça, não vamos conseguir dividir a gente, nós vamos ser sempre um só. E o que Deus viu ali? Uma coisa assim muito... Aí nós já entramos num mistério muito gostoso até. Deus viu algo muito tremendo ali. Ele viu que o homem, quando ele se torna um, não tem nada que possa impedi-lo. Isso é muito lindo. Sabe por que isso é muito lindo? Deus, na sua sabedoria infinita, nós sabemos da sabedoria de Deus, ele ensinou a própria sabedoria. Então, ele decidiu que ele iria mostrar para nós como isso funcionava, mas não ali, na Torre de Babel, não daquela forma. Deus já tinha um plano de mostrar para nós como funciona ser um. E esse plano, como tudo na história, como tudo que foi feito, como a própria palavra de Deus diz, nada do que foi feito teria sido feito se não fosse por intermédio dele. Tudo é para ele, por ele, para ele. Nós sabemos que em Jesus, sim, aí Deus iria mostrar para nós como que isso funciona. Como ser um, mas em Jesus. Como ser um corpo só, mas tendo um cabeça perfeito, uma cabeça que te levaria para o caminho certo, uma cabeça que te levaria até Deus, uma cabeça que te levaria ao amor verdadeiro, uma cabeça que te levaria à justiça verdadeira, uma cabeça que te levaria à verdade. E isso é o principal. E Deus queria isso para nós. Ele queria que realmente assim, que nós fôssemos um, mas não um dessa forma, mas sim um com Cristo, mas sim um em Cristo. E é isso que é uma lição maravilhosa para nós hoje cristãos. Uma coisa muito linda que Deus quer mostrar nessa palavra aqui para nós é justamente que a partir do momento que você aceita Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida, você passa a ser parte de um corpo. E aí você se torna um, o próprio Jesus falou isso, Pai, que eles sejam um comigo como eu sou um contigo. Olha só o desejo de Cristo, né? Pensa bem, gente, Cristo, ele é um com o Pai e um com o Espírito Santo, os três são um. E ele quer essa mesma comunhão, essa mesma unidade
conosco. E isso é algo assim muito lindo. Você viu o que aquele homem falou ali? Aí já falando da Torre de Babel. Ele falou, olha, nós somos uma mesma língua, nós somos um só. Vou ler para vocês até para que a gente entenda exatamente o que esse homem falou aqui. Olha só. Edificamos, ó. Ele disse: E aconteceu, partindo eles do Oriente, que acharam um vale. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimamos bem. E eles fizeram tijolo. E disseram: Eia, edificamos nós uma cidade e uma torre, cujo nome toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre toda a face da terra. E aí no versículo 6, e eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Olha que coisa linda isso aqui. Esse homem falou assim, olha, vamos construir algo, e vamos fazer algo aqui tremendo para nós, para que nós tenhamos um nome, para que nós sejamos reconhecidos, para que nós possamos entender, para que nós possamos ser como nós queremos ser. Isso é muito lindo porque nesse momento aqui ele estava justamente falando qual que era o plano de Deus para nós em Cristo. Ele quer que nós sejamos um e quer que nós tenhamos um nome. E o nosso nome é cristão. E o nosso nome é Pequenos Cristos. O nosso nome é representante de Cristo aqui nessa terra. O nosso nome é atalaias do Senhor. O nosso nome são pessoas que, por onde passam, exalam não só o perfume de Cristo, mas o brilho, o ser, tudo que nós somos tem que refletir Cristo. Então isso é uma caminhada e nós temos que caminhar em direção a isso. Não é da noite para o dia, não é fácil chegarmos a quem é perfeito, mas nós temos que caminhar nessa direção. E é isso que Deus queria, que a humanidade caminhasse nessa direção, que era Cristo. E eles não entenderam e decidiram naquele momento fazer isso. Mas era possível eles fazerem. Nós vamos na próxima aula estudar sobre isso, por que era possível. Muitas pessoas já questionaram isso, mas eles eram que nem crianças viajando, né, que ia fazer uma torre para chegar, para tocar no céu, né? Não tinha como, né? Mas é incrível, eu estava conversando com o irmão aqui antes dessa aula sobre isso e é muito maravilhoso nós entendermos isso. Hoje o ser humano pensa que ele tem uma tecnologia altíssima e faz prédios enormes, gigantes, que nem em Dubai. Mas ele mal sabe que a tecnologia dele é nada perto da tecnologia que eles tinham na mente deles. Eles não precisavam de computador naquela época. E eles tinham força humana, força brutal. Nós já falamos sobre isso, que esses homens aqui, eles ainda eram robustos, eram fortes, porque eles eram descendentes de Noé. Noé ainda viveu, a gente sabe que muitos anos, e a partir daí, foi quando Deus falou, olha, só vamos viver 120 anos, foi quando o homem começou a diminuir tanto a sua estatura, que eu já falei isso para vocês, é algo que Deus me deu. Na Bíblia não está escrito exatamente assim. Isso é algo que Deus me deu, é uma revelação do Espírito Santo sobre que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nas primeiras aulas, podem buscar lá, que está nas primeiras aulas, que fala sobre a criação. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, nós éramos a estatura também de Deus, fisicamente falando. Para que o homem vivesse 930 anos como Adão viveu, 969 como Metuselá viveu, era necessário que tivesse uma constituição física maior do que a que nós temos hoje. Isso é uma coisa que é fato. E eu conversando com esse irmão, ele falou algo tremendo, olha, fresquinho, a gente pode trazer para essa aula aqui. Ele falou, se nós analisarmos, muitas vezes, por exemplo, se você pegar um motor de algo que ele precisa de um funcionamento pequeno, até de um carro, e você comparar com o motor de um navio, você comparar uma biela do motor de um carro com a biela do motor de um navio, nós vamos ver já a proporção assim, astronômica e diferente. Por quê? O navio é imenso, o motor dele é imenso para poder guiar aquele navio. Da mesma maneira que o carro é menor, o motor tem que ser menor, e nem caberia o motor do navio dentro de um carro, né, para que ele pudesse, esse carro, ter o seu movimento. Então, na verdade, tudo que é feito aqui na Terra é baseado em nós, seres humanos, e é baseado na sabedoria que Deus deu para o ser humano. Então, o ser humano sabe já disso, que é devido às proporções
Isso é um termo que é fato, é tudo devido às proporções. Então, para o ser humano viver esse tempo que ele vivia, era necessário isso. Ele até comentou sobre o nanismo. Um anão ele vive menos tempo porque ele tem uma constituição física menor e não tem, essa constituição não capacita ele a viver muitos anos. E assim como acontecia com o ser humano, nós vamos falar na próxima aula, que nós vamos falar sobre a geração de Terá, que chega até Abraão. Né? Então, nós vamos falar sobre isso, porque aqui fala dessa genealogia. A segunda genealogia que eu vou falar, e não vou estar me atendo a genealogias como nós já falamos, porque não só fica maçante, mas tem muita coisa que teria que ser muito mais aprofundado para se falar de nomes por nomes, que cada um tem um porquê estar aqui na Bíblia, mas ao mesmo tempo nós não temos esse tempo hábil para isso. Então nós vamos falar só de algumas que é muito importante. Foi a de Sem, porque de onde vieram os semitas, e essa aqui, de onde chega até Abraão, nós vamos falar na aula seguinte. Então, é muito maravilhoso nós sabermos sobre isso, que teve um propósito, teve um porquê que Deus decidiu confundir as línguas. E o propósito é esse, ele queria que nós entendêssemos que não era dessa forma que nós deveríamos ser um. Mas nós tínhamos que ser um em Cristo. Era o único propósito que Deus tinha para a história da humanidade, que tudo fosse baseado nele. Ele fala isso com muita clareza em várias situações, e durante a Bíblia inteira ele mostra que o filho dele viria, e que esse filho dele, sim, esse reuniria toda a humanidade, como ele me disse, quando ele for levantado, ele trará todos até ele, traria toda a humanidade até ele, para que a partir disso, aí nós pudéssemos realmente, novamente, ter um contato direto com o Senhor, que ele seria a nossa aliança, ele seria o nosso intermediário e o nosso intercessor. Então ele é tudo em todos. Então eu louvo a Deus por saber que Deus decidiu isso, fazer dessa forma, para que nós estivéssemos assim, voltados para a vontade do Senhor e não para a nossa, estivéssemos voltados para exaltar e engrandecer o nome de Deus e não o nosso, e que isso sempre foi assim, e Deus quer e procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, e que nós sejamos essas pessoas, irmãos, que nós possamos tudo que nós formos fazer, e principalmente quando estivermos buscando essa unidade como corpo de Cristo na igreja, que tudo que nós façamos não seja para o nosso engrandecimento pessoal, mas que sim, seja para engrandecer, para exaltar e para glorificar o nome de Cristo. Esse é o desejo do nosso Pai, que enviou o Filho com esse intuito, de que nós o adorássemos em espírito e verdade e buscássemos ser um com Ele, para exaltarmos o nome e a glória e a majestade de Cristo. Tá bom, gente? Então, essa foi essa aula sobre a Torre de Babel. Tem muito mais coisas que poderíamos falar, mas o que o Senhor me atentou que era o principal que Ele queria que nós entendêssemos era isso. Entenda, nós somos um sim hoje. Nós alcançamos isso que esses homens espetaculares queriam alcançar, e nós hoje alcançamos. Mesmo cada região da Terra falando ainda uma língua diferente, quando você encontra um cristão do outro lado do mundo, ele é verdadeiramente convertido ao Senhor, ele fala a mesma língua que você, e vocês vão ter a mesma comunhão, mesmo não falando a mesma língua audível, mas a mesma língua em espírito, vocês vão falar. E isso é algo muito maravilhoso. Deus já fez essa unidade que Ele queria fazer quando Ele enviou o Filho dele para morrer por nós. Amém, gente? Então, encerramos aqui essa aula sobre a Torre de Babel. Maravilhosa. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, e toda aula eu vou falar e vou continuar falando. Não se esqueçam de dar o seu joinha lá, não se esqueçam de compartilhem esta aula, compartilhem todas as outras aulas, e se inscrevam, quem não é inscrito ainda, e incentivem aos outros se inscreverem, para que a gente possa ganhar uma ascensão melhor, para que mais pessoas possam conhecer o verdadeiro Evangelho de Cristo. Tá bom, gente? Então Deus abençoe e fiquem na paz.